gente continua falando de milho. O milho safrinha no Paraná tem estimativa de produção reduzida justamente por conta da cigarrinha do milho. Levantamento do DERAL indica uma queda de 700 mil toneladas em relação à última previsão. Assunto para a nossa entrevista de agora, ao vivo, com Edmar Gervásio, que é analista de milho da DERAL. Seja muito bem-vindo, Edmar. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Raíssa. Estamos à disposição aí para auxiliar. Muito bem, então, Edmar, quais são os dados atualizados? A expectativa de colheita é de quantas milhões de toneladas? Bom, apesar dos impactos que a gente tem pontuais na safra, a estimativa é muito boa ainda, né? Uma produção aí em torno de 15,5 milhões de toneladas. Então, se confirmada essa produção nesses níveis, ela será recorde, né? E será histórica, né? Então, a área plantada, por exemplo, é 2,7 milhões de hectares aí no estado e já é recorde para o período. Então, a expectativa é que a produção também se confirme nesses níveis elevados. Obviamente que os impactos aí que a gente tem, especialmente da cigarrinha que foi comentado, realmente pode trazer uma produção menor, mas isso a gente só vai conseguir, de certa forma, visualizar melhor qual foi esse real impacto a partir do momento que avance a colheita no estado do Paraná. Muito bem, ou seja, mesmo assim está dentro do esperado, né? Mesmo com essa pequena queda. Agora, como é que está a questão aí da cigarrinha do milho, né? A presença dessa praga? A gente teve relatos por todo o estado, né? Infelizmente, apesar de ter mecanismos de controle, ainda houve esse problema, digamos assim, né? Então, é uma coisa que não é de hoje, né? Não é nesta safra que acontece, ele já vem ao longo das últimas safras tendo um impacto nas lavouras. Entretanto, nessa safra, ele foi mais agudo, né? Então, visualizou-se mais danos às plantas, né? Então, provavelmente vai resultar aí numa redução do potencial de produção eventualmente de algumas lavouras. Provavelmente no cômputo geral esse impacto será pequeno, mas eventualmente numa lavoura específica, numa região específica, podemos ter um dano mais severo aí em decorrência da praga. De todo jeito é prejuízo para os produtores, né, que tem essa praga presente, mas não compromete o desempenho geral do estado. Agora eu queria aproveitar a sua participação para perguntar as previsões para o trigo. O trigo já está no ciclo final de plantio, né? Estão encerrando e, num contexto geral, aí a safra tá sendo muito boa, né? Então, as condições de clima muito favoráveis ao trigo, aí nas últimas estimativas aí a gente até aumentou a capacidade, não, né? Mas a estimativa de produção do trigo, justamente pelas condições muito boas que tem de clima aí no decorrer do plantio. E a gente ainda não teve nenhum frio intenso aí que pudesse dar em algumas regiões alguma situação mais adversa. E devemos aí ter, nesse momento, uma excelente safra do trigo também no estado do Paraná. Maravilha! Esse levantamento, quando vocês vão apresentar o novo levantamento e quais são, então, as perspectivas, Edmar, para os próximos estudos? O levantamento de produção de campo, ele acontece sempre, né, no final do mês, né? Então, nós teremos na última semana do mês de julho um novo levantamento que traz aí, vamos dizer, reconsiderações tanto de área como de produção. Mas toda semana o DERAL divulga o relatório que aponta o avanço do plantio e colheita, né? Então, para se ter uma ideia, no milho, a semana passada a gente estava com em torno de 10% da área colhida aí dos 2,7 milhões de hectares no estado. Para essa semana, a gente já prevê aí nos números iniciais que podemos chegar entre 15% e 20% da área colhida. Então, a gente teve um avanço muito grande na colheita e isso é muito bom aí, justamente porque a gente teve um clima favorável para a colheita. A gente teve o famoso veranico aí na maior parte do estado do Paraná, né, com temperaturas acima de 20, 25 graus aí nas regiões que normalmente não teria essa temperatura. Isso propiciou aí o avanço de forma significativa na colheita e, vamos dizer assim, melhorando a janela aí para as próximas safras, já que está praticamente aí batendo a porta agosto, setembro. Tá certo, e especialmente o trigo, né, que nunca esteve, acho que tão em evidência como nesse momento, né, Edmar, por causa das importações, que bom, né, que a gente tem esses bons índices para apresentar para o trigo também.
Exatamente. A gente tem uma situação muito favorável nesse momento, né, de recomposições, né, de estoques, tanto no milho, tanto, né, no trigo. E isso, de certa forma, deve trazer um alento para o consumidor, né, porque o milho e o trigo também, né, são itens que são usados, em parte na composição de rações, né, como o farelo de soja. Então, esses três itens, tendo uma boa produção, não só no Paraná, mas no Brasil, por exemplo, deve ajudar a gente como consumidor, por exemplo, ter uma proteína mais barata, né? Então, seja a carne de frango, seja a carne suína, a carne bovina em menor grau, porque ela depende mais do pasto, mas isso é uma forma aí de a gente ter, como nós como consumidores, um melhor orçamento, digamos assim, com a inflação tão alta que temos nesse momento. Com certeza. E também tem uma questão de investimentos em novas tecnologias para essas culturas, né? Que teve um papel primordial também para esse bom desempenho. As culturas, o milho ele tem uma taxa de crescimento de safra a safra, né? Ou seja, a capacidade da indústria de tecnologia de sementes de evoluir é muito grande, né? Então, a gente, para se ter uma ideia, 10 anos atrás a gente colhia 4.000 quilos na segunda safra, hoje estamos colhendo 6.000 quilos praticamente, né? Em média geral. Então, isso é significativo. Enquanto que a soja, por exemplo, ela já tem um avanço um pouco menor, mas ainda assim tem espaço para esse crescimento no nível de tecnologia, que naturalmente na mesma área a gente consegue produzir muito mais, né? O Paraná, por exemplo, ele não tem muito para onde evoluir em termos de área. Então a evolução acontece em termos de produção, que hoje na segunda safra a gente produz em torno de 6.000 quilos por hectare, enquanto na primeira muitas regiões já produzem 15.000 quilos de milho por hectare, que é muito significativo se a gente pensar que há um tempo atrás, aí, não muito longo, essa produção era abaixo de 9.000 quilos. A gente segue acompanhando o desempenho dessas lavouras. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite para você. Igualmente.